Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa a todos. Nós estamos na oitava da Páscoa, no segundo domingo da Páscoa, e é com muita alegria que nós anunciamos que Jesus ressuscitou, né? E que Jesus precisa ressuscitar no nosso coração, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no nosso país. Precisa ressuscitar no mundo inteiro, para que não haja guerra, não haja discórdia. Neste final de semana, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João vai nos dizer o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser as mãos no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. O Evangelho de João, ele é detalhista em algumas coisas e ele vai dando para a gente alguns sinais, né? Ele vai dizer que os discípulos estavam em algum lugar, com as portas fechadas. Podemos ler nas entrelinhas que ainda os discípulos estavam com medo, né? Então eles ficavam fechados. E é interessante que eles estavam fechados e Tomé, no primeiro momento, não estavam com eles. E nós, olhando este evangelho, a gente pode imaginar que Tomé era um homem medroso ou alguém que não acreditasse em Deus. Mas, por outro lado, nós podemos dizer que não, que Tomé era corajoso, porque de todos os discípulos era o único que não estava fechado, era o único que estava no ambiente lá fora. E podemos dizer que estava anunciando as coisas de Deus, falando sobre as coisas de Deus. Então Tomé, ele, ao mesmo tempo que ele questiona e que ele quer colocar as mãos, né, aonde foi perfurado o corpo de Cristo, ele também é aquele que não se fechou, mas se abriu, né, e os discípulos ainda estavam com medo. No segundo momento, ele vai dizer que Tomé estava junto e que Jesus falou para ele: você crê?
porque me vistes, porque colocou a mão nas minhas perfurações, colocou a mão nas minhas chagas. E Tomé acreditou. E Jesus vai dizer: feliz aqueles que acreditam sem ter me visto. Nós não vemos Jesus. Nós vivemos Jesus na sua história, nas palavras do Evangelho, nos seus ensinamentos. E feliz de nós que acreditamos que Jesus ressuscitou. Que nós não sejamos como Tomé, que precisou colocar a mão para acreditar, mas também que nós sejamos como Tomé, que nós não fiquemos fechados em nossas casas, sem anunciar a palavra de Deus, sem pronunciar os seus ensinamentos. E Jesus, ele entra no lugar e diz assim: a paz esteja convosco. Então que a paz esteja com todos nós, da comunidade Paróquia São Francisco de Assis e de toda a comunidade do mundo inteiro. Que nós possamos nesse momento rezar muito pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo, por todos os padres, pela santidade da Igreja. Que nós possamos realmente viver esse Cristo ressuscitado em nosso dia a dia, em nossos afazeres, e em nossos trabalhos, em nossa família, e que a gente possa viver essa paz de Cristo por toda a nossa existência. Sabemos que vivemos num tempo de tanta tribulação, de tanta confusão. A Monja Coen, um livro que eu estou lendo, que é a redescoberta da existência, ela, dizendo sobre a pandemia, ela dizia que nós vivemos 2 anos de um fechamento, de um momento de muito silêncio. E de um dos capítulos ela fala que os pássaros voltaram para as cidades, que os lagos ficaram limpos, e que deu para a gente refletir muitas coisas. Penso que não é que os pássaros não estão na cidade, mas é que nós não observamos a natureza. A vida é tão corrida, e que a gente possa, nesse momento que a gente viveu 2 anos de silêncio ou de estar mais em casa, que a gente não se esqueça de observar a natureza, observar as coisas de Deus. Esse livro foi escrito por ela e também pelo Anselmo Green, e que a gente possa viver a nossa Páscoa de uma maneira consciente, sabendo que os pássaros sempre existiram, que a natureza sempre existiu. O que aconteceu é que nós não observávamos essas coisas com tanta atenção como aconteceu nesses 2 anos. Feliz Páscoa a todos, que o Espírito Santo de Deus haja no coração de cada um de nós. Essa semana nós vamos celebrar também às 15 horas aqui no domingo a Missa da Divina Misericórdia. Convido todos a participarem conosco deste momento de oração e de paz. Abençoai, Senhor, a nós e as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.